Olá! Hoje a gente vai explorar uma ideia que tem o poder de transformar, e muito, o jeito como a vida é vivida. Sabe qual? A diferença fundamental entre só ir levando, sabe, existindo, e avançar com uma intenção clara. É sobre entender como um propósito bem definido muda absolutamente tudo. E o ponto de partida é exatamente este, a base do que a gente pode chamar de lei do propósito. É um princípio que parece simples, mas é super profundo e governa, no fundo, todo o avanço pessoal. Se não se sabe o destino, não tem progresso. Simples assim. O grande problema para muita gente é que a vida acaba sendo vivida no piloto automático. Sem um destino claro, a gente acaba só reagindo ao que aparece pela frente. E olha só que contraste gritante. De um lado, essa vida reativa, onde o dia meio que acontece com a gente. Do outro, uma vida proativa, onde cada ação tem um porquê. A grande diferença aqui não é sobre se esforçar mais, mas sim sobre ter uma direção. Um jeito é só existir, o outro é avançar de verdade. E aqui está o pulo do gato. Um desejo vago não serve como plano. Falar, eu quero uma vida melhor, não dá ao cérebro um comando claro para seguir. É como querer viajar e não colocar o endereço no GPS. O cérebro simplesmente ignora, porque na prática não tem instrução nenhuma ali. Para a gente ver como isso funciona na prática, vamos usar um exemplo bem direto, uma pequena história. Vamos conhecer o estudante A. A meta dele é clara, passar na prova. E o que ele faz? Ele transforma essa meta num plano de verdade. Ele vai lá, lê o edital, divide as matérias, cria um cronograma, ou seja, ele construiu um mapa para chegar no destino dele. Agora, olha o estudante B. Ele também quer passar, claro. Mas o jeito dele de operar é bem diferente e parece com o da maioria das pessoas. Ele não tem mapa, não sabe direito o que falta estudar, não mede o próprio progresso, ele tem a vontade, mas está, completamente à deriva. E aí, de repente, surge uma daquelas coisas da vida, né? Um convite inesperado. Diante disso, qual dos dois estudantes tem as ferramentas para fazer uma escolha consciente, uma escolha de verdade? Vale a pena parar para pensar. A resposta é bem clara. O estudante A, ele sabe exatamente quanto custa aquela festa. 4 horas de estudo a menos. Com essa informação, ele pode decidir se vale a pena e, se for o caso, já pensar em como compensar depois. Ele tem uma âncora, um propósito. Já o estudante B, ele não faz ideia do que está perdendo. Então qualquer ventinho o leva. Ele não escolhe, ele é levado. Essa história dos estudantes, na verdade, ilustra um mecanismo cerebral muito poderoso. Vamos dar uma olhada na neurociência por trás disso para entender como um objetivo claro age como um GPS interno. Então, um objetivo claro é muito mais que um simples desejo. É um destino específico que dá para medir e o ideal é que esteja anotado em algum lugar. Quando isso acontece, o cérebro recebe um sinal que não dá para ignorar. Ei, isso aqui é prioridade. E aí ele começa a dedicar recursos para isso. E essa parte é fascinante. A partir do momento que o endereço é colocado no GPS, o cérebro liga um tipo de modo de busca. Ele começa a enxergar oportunidades que antes eram invisíveis, a filtrar o que não importa, a direcionar energia e até a criar alertas internos, tipo, olha, isso aí te afasta do que você quer. Ok, então como é que se sai dessa vida à deriva? A solução pode estar numa estrutura bem simples, de 3 partes, que organiza o propósito em ação de verdade. A estrutura é essa aqui. Primeiro, o objetivo, que é o grande porquê, o destino final. Depois vem as metas, que são o como a gente vai chegar lá, os passos concretos. E por fim, o checklist diário, que funciona como a nossa bússola, garantindo que cada dia nos mova na direção certa. E aqui a gente vê perfeitamente como a teoria vira prática. Um objetivo abstrato como quitar as dívidas se torna algo concreto com metas como guardar R$ 300 por mês. Ou melhorar o casamento se traduz em ações reais, como um jantar fora por semana. As metas trazem o futuro para perto, tornam ele alcançável. Agora, vamos tocar num ponto psicológico que é crucial e que muitas vezes passa batido. Essa dinâmica de construir ou de destruir a nossa credibilidade interna com as nossas próprias ações do dia a dia. A neurociência mostra uma coisa incrível. Cada vez que uma pequena tarefa daquela lista é concluída, o cérebro libera dopamina. É aquele neurotransmissor ligado ao prazer, à motivação. Isso cria um ciclo positivo. A gente sente prazer e quer repetir a ação. E isso não só fortalece a disciplina, mas constrói uma nova identidade, a de alguém que cumpre o que promete a si mesmo. Mas o contrário é igualmente verdade, e é aqui que mora o perigo. Quando se quebra uma promessa feita a si, o cérebro é treinado para entender que os nossos próprios compromissos não valem nada. Ele aprende que,
tanto faz, que o combinado pode ser simplesmente ignorado. Com o tempo, essa autotraição silenciosa vai destruindo a credibilidade que temos em nós mesmos. A pessoa chega num ponto em que até define objetivos, mas lá no fundo ela já sabe que vai desistir. O que trava muita gente não é a falta de capacidade, mas a falta de confiança em si, que foi sendo construída ao longo de anos de promessas não cumpridas. Então, para amarrar tudo isso, a ideia central é ter uma estrutura, uma bússola pessoal para guiar a vida e sair do modo impulso para o modo direção. E quando se vive com um plano, a dinâmica muda por completo. As distrações perdem a força, a preguiça já não é o fator principal e um obstáculo vira só um desvio na rota, não o fim da linha. Cada dia passa a ter um propósito muito mais claro. E se tiver uma imagem para guardar de toda essa nossa análise, que seja esta. As metas são os passos que a gente dá no caminho. O objetivo é o destino final, lá no horizonte. E o checklist diário é a bússola que a gente segura na mão, garantindo que cada passo nos leve para a direção certa. E isso tudo nos leva à pergunta final, uma reflexão que fica para cada um. Olhando para o dia de hoje, para a próxima semana, para o próximo ano, para onde essa bússola pessoal está realmente apontando?